Sejam bem-vindos ao nosso canal do Sebrae Tocantins, aqui no Instagram. Dentro de alguns minutos teremos uma entrevista com o advogado Augusto Bortoleto. Nós vamos falar sobre direitos trabalhistas. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos aí a sua presença aqui em nosso canal para acompanhar então essa transmissão ao vivo do Sebrae Tocantins para levar mais informação, orientação e abrir mais um canal de atendimento às necessidades do pequeno negócio. Então, dentro de alguns minutos, a gente já começa a nossa transmissão com o advogado Augusto Bortoleto, tirando dúvidas e explicando esse novo cenário, essas novas medidas adotadas pelo governo, o que pode, o que não pode. É uma boa oportunidade para tirar dúvidas. Então, dentro de alguns instantes, nós já vamos começar dividindo tela com o advogado Augusto Bortoleto. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no canal. Vendo aqui o contato, o convite dele para a transmissão. Vamos aguardar. Ok, muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, o senhor me escuta bem? Estou escutando. Ótimo, ótimo também. Seja bem-vindo. Espero também que os nossos telespectadores aqui do nosso canal do Instagram também estejam nos ouvindo bem e possam então participar com perguntas, com dúvidas, né? Vamos lá. Eu sou Regina Azevedo, sou analista técnica do Sebrae Tocantins e agradeço de antemão a presença do senhor aqui para tirar dúvidas da gente e também de cada um dos nossos clientes, dos empresários, empreendedores que nesse momento estão ávidos por informação, por orientação. Lembrando que cada um pode participar mandando aqui a sua pergunta e tirando dúvidas aqui presencialmente e em outros momentos pelo nosso WhatsApp, que é o 9971 2198. E também pelo 0800 570 0800. São vários canais, doutor, e aqui a gente cria agora esse bate-papo ao vivo para deixar tudo mais claro, né? Eu acho que a palavra é essa, é esclarecer, né? E para a gente deixar claro também o nosso tema, direito trabalhista, vamos falar aqui de direitos e deveres, teletrabalho, o que pode, o que não pode, antecipar férias e essa MP, né, que saiu também aí essa noite com tanta novidade que assusta, mas também vai desafiar muita gente aí a fazer o certo, né? Ó, só um convite a mais. Quem está nos ouvindo, nos assistindo, fique até o fim, porque tem muita informação boa que será tratada aqui agora. Bastante coisa. Doutor Augusto César Bortoleto Bernardes, ele é especialista em direito trabalhista e vice-presidente da OAB, subseção Porto Nacional. Muito obrigada pela presença do senhor. Eu que agradeço. Boa tarde, Regina. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Agradeço também a parceria que o Sebrae de Porto Nacional, na pessoa da doutora Camila, tem com a OAB, com a subseção de Porto Nacional. Nós sempre estamos trocando experiências e agora mais essa nesse período tão difícil que o mundo todo vem passando, né? É verdade. E são desafios não só para o Tocantins, mas para o Brasil inteiro. Vamos começar falando sobre home office, o teletrabalho? Bom, aquele empregador que escolheu fazer esse tipo de trabalho, colocou o próprio funcionário em casa para fazer suas tarefas. Ele tem obrigações nesse momento? Ele precisa entregar ferramentas de trabalho na casa do empregado, no caso? Sim, sim. Por ser uma situação nova, né? Onde não existe o costume do trabalho em home office, quando o empregador solicita o trabalho e determina que o trabalho seja feito por home office, ele tem que fornecer equipamentos, né?
tem que fornecer também infraestrutura, meios de telecomunicação e para que o trabalho seja desenvolvido, né? Exceto em casos onde, por exemplo, o trabalho possa se desenvolver com um simples notebook ou até pelo celular e o funcionário já tenha isso daí, essa ferramenta. Então, o empregador não precisaria despender de nenhuma ferramenta a mais para o empregado. Em outros casos, sim, ele precisa fornecer todo o material e infraestrutura tecnológica para que ele desenvolva. Ótimo. E é bom você que está nos ouvindo, sabe de algum amigo que passa também por essas dúvidas relacionadas a direito trabalhista, já liga para ele. Teve mexido na rotina de trabalho dele, já pede ele para assistir, dá um toque lá que a nossa live é para todo mundo, é para empregado, é para empregador, é para todo mundo ficar bem instruído. Agora comenta para a gente, ainda falando do home office, para que ele seja estabelecido nessa relação de trabalho, é importante que ele esteja previsto em acordo coletivo da categoria? Não, não. Nessa situação de calamidade pública que nós enfrentamos, onde foi editada a MP 927, é um ato unilateral do empregador. Se ele entender por bem que o trabalho deverá ser desenvolvido via home office, basta que o empregador comunique o empregado em 48 horas de antecedência, certo? Por meio escrito ou eletrônico, pelo próprio WhatsApp, que hoje nos comunica tão facilmente, né? Ele pode comunicar. Não depende de acordo individual, não depende de acordo coletivo, né? Depende apenas da vontade do empregador. Ótimo. Agora, com relação às horas trabalhadas, fica muito difícil a empresa controlar. E em muitas empresas também acontece de ter um ponto eletrônico, aquele com a digital, com o cartão. Como é que fica esse controle de horas? Esse é um ponto importante e complicado, porque não haverá, não tem meios de você realizar controle de jornada, né? Então, não haverá também pagamento de horas extras, certo? Lembrando que nós precisamos, nesse sentido, contar sempre com o bom senso, né, Regina? Porque você também não vai poder exigir do seu funcionário que, porque ele está trabalhando em casa, você vai dobrar, muitas vezes triplicar a carga de trabalho dele. Considera-se jornada de trabalho normal, mas não se pode extrapolar, não se pode exagerar. Não há controle e não há pagamento de horas extras. A Vivi Fernandes tinha até feito essa pergunta aqui, sugerindo essa pergunta para a gente. Então fica aí, Vivi, essa resposta: não tem hora extra no home office. A Aline já pergunta também sobre essa questão do sobreaviso. Você fica sobreaviso na sua casa. Se tiver alguma demanda, eu te passo. O que muda com esse sobreaviso aí? Não será considerado sobreaviso, tá? Mesmo que ele fique à disposição do empregador por celular, ou pager, ou qualquer outro tipo de meio de comunicação, não haverá pagamento das horas de sobreaviso, que são aquelas horas quando o empregado fica todo o tempo diário à disposição do empregador. Nesse período de pandemia, enquanto vigorar a MP 927, não temos pagamento de horas de sobreaviso. Certo. E nessa redução, nesse caso de ficar em casa, há uma redução do trabalho? Pode haver também aí uma redução do salário? Regina, aí vai depender, não depende do home office para haver redução salarial, certo? Por mais que a empresa continue com o trabalho, com as atividades presenciais, né, poderá haver redução do salário se houver redução de jornada. Essa é uma MP que foi publicada hoje, ou ontem, salvo engano, né, que traz algumas notificações. Então, em home office ou em trabalho presencial, se houver redução da jornada de trabalho, pode haver redução do salário, certo? Essa redução vai variar
25%, 50% e 70%, de acordo com o tipo da redução que for feita na jornada. A Ana Paula até faz essa pergunta aqui para a gente agora. Ela deixou a funcionária em casa, deixou ficar em casa, e ela está perguntando se vai ter que pagar. E nesse caso da redução de salário, o que ela vai precisar fazer para poder reduzir esse salário? Se eu entendi bem, a funcionária não está trabalhando. Não, ela deixou em casa, dispensou. Fique em casa. Ela tem a opção da concessão de férias individuais, ela tem a opção da suspensão do contrato de trabalho, aí ela teria que comunicar os órgãos responsáveis pelo emprego, para que, nesse período de suspensão do contrato de trabalho, ela possa receber o seguro-desemprego, nos mesmos moldes, muito parecidos com o seguro-desemprego em períodos normais, certo? O governo editou essa medida provisória ontem, que prevê a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses, e aí com o pagamento de seguro-desemprego, certo? Ou as férias individuais. Se não tomar nenhuma dessas atitudes, é considerado que o empregado está à disposição do empregador. Aí tem que pagar o salário normalmente. Perfeito. E com relação aos estagiários, que tem ali uma regra um pouco diferente, eles também podem trabalhar home office? Eles também podem trabalhar home office, tanto estagiários quanto aprendizes. Eu não recordo agora qual o artigo específico da MP, né? Mas eles têm regras de trabalho diferenciadas, mas nesse período de MP também pode ser feito o trabalho de home office. Outra pergunta bem interessante aqui que chegou para a gente. No caso de quem trabalha com comissões, a renda variável, né? Como é que fica essa questão? Receber gratificações, como é que fica isso agora? Com relação às gratificações, nós temos gratificações que são verbas indenizatórias, não são verbas salariais. Então, a princípio, o empregador pode deixar de pagar essas gratificações. Já com relação às comissões, que na maioria das vezes são verbas salariais, a MP 927 não trouxe nada específico com relação a esses tipos de pagamento. Mas o que a gente tem visto aí, alguns autores, alguns especialistas falando, é para que sigamos com o pagamento dos empregados na média salarial, né? Isso já é previsto em algumas situações quando fica impedido o pagamento de comissões, mas o trabalhador continua trabalhando, então paga-se pela média. É feito cálculo, muitas vezes, de algum tipo de outras verbas, também pela média. Então, eu indicaria, nesse caso, a fazer o pagamento pela média salarial. Pela média dos últimos 12 meses, faz o pagamento do funcionário dessa forma, porque as comissões são verbas salariais, elas devem ser pagas, né? Para aqueles que estão em home office, que recebem normalmente aquele auxílio transporte também, né? E esse auxílio transporte, ele pode ser suspenso, então, nessa situação? Nessa situação, ele pode ser suspenso e também existe a situação onde pode prevalecer acordos individuais ou coletivos entre empregados e empregadores. Porém, o Vale Transporte não é verba salarial, ela é verba indenizatória. Sendo verba indenizatória, ela pode ser suspensa quando não há necessidade de pagamento. E com relação a outros tipos de benefício, plano de saúde, auxílio alimentação, como é que fica isso? Auxílio alimentação, se verba salarial, dependendo da forma como foi composto junto ao sindicato da categoria, continua sendo realizado o pagamento. Se verba indenizatória, pode ser feita a suspensão. Com relação aos planos de saúde, a MP também não trouxe nada nesse sentido, né? O que nós temos orientado os nossos clientes é que busquem os sindicatos de sua categoria, tanto o sindicato dos empregadores, né,
para que o empregador saiba como lidar com a situação, sem ser prejudicado, sem se prejudicar, e a mesma coisa para os empregados. Busca o sindicato da categoria, de repente procure acordos coletivos nesse sentido para continuidade do pagamento de plano de saúde. Principalmente nessa época onde nós não sabemos, não queremos, mas não sabemos se vamos precisar usar. É muito importante. Já que você falou novamente em acordo coletivo, eu queria fazer uma pergunta com relação a banco de horas. Algumas empresas adotam esse sistema, né, de acumular horas extras. Nesse momento de home office, é possível abater esse banco de horas? No momento de home office, não havendo o trabalho de hora extra, você não vai somar horas para o seu banco. Mas pode ser utilizado, certo? Pelo empregador a utilização do banco de horas. Outra novidade que a MP trouxe é que poderá ser utilizado o banco de horas pelo período de 18 meses após o término da MP 927. Ela é prevista, a princípio, até 31 de dezembro. O ideal seria que ela fosse diminuída bastante, porque ela é justamente por conta da calamidade. Nós não sabemos nem se vai ser diminuída e nem se será prorrogada. Mas enquanto vigente a MP, pode se utilizar do banco de horas, e depois a CLT sempre previu a utilização do banco de horas em 6 meses, 180 dias, com o máximo de 1 ano. Na MP, por conta dessa situação, o banco de horas poderá ser utilizado por 18 meses. Ótimo, isso é muito bom para a empresa e também para o empregado garantir ali que vai poder... Ele pode ficar mais tempo em casa, ou pagar, né? E depois pagar com horas de trabalho, nas mesmas regras já atuais da CLT, 2 horas por dia, não excedendo 10 horas semanais, dentro do que já prevê a lei. Agora, outra medida que eu queria que o senhor comentasse para a gente, que se é possível ou não, antecipação de feriados não religiosos. Isso é possível? Explica para a gente um pouco mais, já que quem não quer, não pode dar férias, de repente o funcionário não tem já férias vencidas, mas ele tem esse recurso. Nós vamos falar sobre a questão das férias e férias vencidas ou não. Isso é perfeito. Muito importante. Então comenta para mim dessa questão de feriados. O feriado pode ser antecipado e pode ser aproveitado pelo empregador sem necessidade de anuência do empregado, também utilizando-se a mesma regra. Se eu não estiver enganado, todas as comunicações feitas na MP que o empregador deva fazer ao empregado são 48 horas de antecedência, meio escrito ou eletrônico. Certo? O legislador trouxe isso justamente para facilitar a comunicação, para evitar que as pessoas precisem ficar saindo de casa e se deslocando para uma simples assinatura. Isso facilitou bastante. Então, ele pode antecipar os feriados não religiosos, 1º de maio, 21 de abril, 7 de setembro, 15 de novembro, são exemplos de feriados não religiosos, né? Mediante comunicação prévia 48 horas antes. Perfeito. Só para completar esse assunto, as pessoas podem vir a perguntar sobre o feriado religioso, certo? Os feriados religiosos também podem ser aproveitados, desde que com a concordância do empregado, certo? Porque cada um tem sua crença, tem seu credo, sua religião. Então, algumas podem permitir, outras não. Se houver concordância, o empregador também pode aproveitar esse feriado religioso. Perfeito. Antes da gente mudar de tema, eu queria fazer aqui a pergunta da Alessandra Baron. Ela coloca assim: se usamos ponto digital via aplicativo, nesse caso, se não bater ponto com extras, além das 8 horas, o extra é automaticamente desconsiderado? Aliás, ela pergunta se bater além das 8, esse extra é considerado? Não. Veja bem, home office, se o empregador tiver meios de fazer o controle de jornada,
ele pode ser feito normalmente, inclusive para utilização no banco de horas, certo? O que a gente prevê nesse caso aí, e a gente acaba falando que não haverá, é porque nós estamos pensando naquelas empresas que não têm o costume de utilização de home office e ponto digital via aplicativo, outros meios que hoje já existem. Se existe meio de controlar a jornada, controla-se normalmente. Certo. Agora sim, mudando o nosso tema, vamos falar das férias, como a gente comentou agora há pouco, né? Férias coletivas. Alguns empresários estão adotando esse artifício, essa opção, né? E o que a lei trabalhista fala sobre esse assunto? As férias coletivas, na lei trabalhista normal, CLT, sem ser em tempos de calamidade pública, ela é prevista podendo ser utilizada pelo empregador em 2 períodos do ano, certo? Com um período mínimo de 10 dias corridos. Essa decisão do empregador deve ser comunicada ao Ministério da Economia, ao órgão ligado ao Ministério da Economia da sua região, certo? E para poder ser feita a utilização das férias coletivas. Nesse período de pandemia, durante a vigência da MP, o empregador pode conceder férias coletivas, não há limitação de quantidade, não de períodos, né? Ele não precisa conceder em apenas 2 períodos, ele pode conceder vários períodos, certo? Desde que comunique com 48 horas de antecedência. Também não há limitação do número mínimo de dias, porque na CLT vigente, mínimo de 10 dias. Sem a CLT, a CLT continua vigente, mas na vigência da MP, certo? Não há limitação de dias. Então, ele pode conceder por várias vezes as férias coletivas, sem um limite mínimo de dias, e não precisa da comunicação ao Ministério da Economia. É uma dispensa a mais que a legislação trouxe para facilitar a vida do empregador. Fica mais fácil, sem dúvida. Aqui, a Sanseg Eletrônica, ela pergunta assim, eu tenho 2 funcionários nesse momento, não estão trabalhando, estão dispensados, estão em casa. Qual seria a melhor opção? Dar férias para eles ou a suspensão do contrato? Olha que pergunta dolorida. É uma pergunta bastante dolorida, porque quem tem que fazer essa avaliação é ela, o pessoal da empresa. Por quê? As férias exigem o pagamento de férias, exige o pagamento do abono de férias, existem algumas modificações na MP, mas exigem, né? E a suspensão do contrato de trabalho é feita a suspensão, se for total, recebe o seguro-desemprego por até 4 meses, né? E ficam suspensos os demais encargos trabalhistas. Dando férias, você está adiantando um gasto que você teria lá na frente, porque as férias são normais, o empregado vai ter que gozar dessas férias, né? E haveria pagamento de encargos decorrentes das férias. Ela pode avaliar isso daí, ela pode avaliar o período que ela vai precisar ficar sem funcionário. Se ela puder ficar só por 30 dias, 10 dias, 5 dias, ela pode conceder férias. E se for uma coisa maior, a suspensão do contrato. Certo. A Nayara Araújo, ela pergunta uma questão que eu tenho certeza que vai atender também muita gente. No caso de não ter carteira assinada, como pode ser feito para trabalhar meio período? Tá fácil essa, né? Conversar com o seu contratante. Conversar com o seu contratante, não tem carteira assinada. Num primeiro momento, mesmo teria que ter carteira assinada. Essa é a regra básica. Né? É verdade. Você faz a anotação da carteira de trabalho antes do empregado começar. Então, mesmo sem anotação da carteira de trabalho, todas as regras trabalhistas são vigentes para aquele funcionário. Então, a princípio, ela tem os mesmos direitos do que todos os outros funcionários. Então, tem que sentar, conversar. A gente sabe que, infelizmente, ainda é uma realidade na nossa sociedade e tentar
se acertar da melhor forma com o empregador. Uhum. Só reforçando uma perguntinha, qual a antecedência mínima para dar esse aviso de férias? Reforça para a gente. 48 horas, mediante comunicação escrita ou meio eletrônico. Tá? Não precisa... O período normal na CLT são 30 dias antes. Isso que pode vir a confundir o empregador. Em tempos de MP 927, 48 horas, comunicação por escrito ou meio eletrônico. E-mail, WhatsApp, qualquer outro tipo de meio eletrônico que ele encontrar. E aquele percentualzinho, aqueles 33%, ele tem que ser pago agora, nesse momento? Por exemplo, fui avisada que eu vou sair de férias coletivas ou vou receber férias individual. Eu vou receber alguma coisa agora? Vamos lá. E essa modificação, a MP trouxe uma modificação com relação a isso. Habitualmente, tem que ser pago as férias e o terço de férias, né, os 33%, até 48 horas antes do gozo das férias. Com a edição da MP 927, o empregador poderá fazer a comunicação com 48 horas de antecedência, conceder as férias ao empregado, pagar as férias, a remuneração das férias, até o 5º dia útil do mês, como se fosse o salário normal, e os 33% poderá ser pago até o dia 20 de dezembro, junto com o abono de final de ano, certo? Nada impede que ele pague normalmente, anteriormente, caso tenha caixa, caso não tenha dificuldades, queira evitar uma despesa futura, ou nesse meio tempo, nós estamos em abril, começo de abril, pagar em junho, julho, a cargo do empregador. É uma decisão unilateral dele também, ele não precisa de anuência do empregado. Ele pode pagar o terço de férias até o dia 20 de dezembro. Ótimo. A Alessandra voltou a fazer uma nova pergunta aqui, ó. Essa questão das férias vale também para empregado doméstico? Todos os empregados, Regina, sem exceção e sem diferenciação entre nenhuma categoria. E a questão do FGTS, porque pagar do salário ali no comecinho de mês, em seguida é o pagamento do FGTS. Como é que fica essa questão? A MP também trouxe um alívio aí para o empregador na questão do pagamento do FGTS. O empregador poderá ficar com os pagamentos suspensos das competências de abril, maio e junho, certo? Março, abril e maio, né? Podendo, esses 3 meses, essas 3 competências, podendo realizar o pagamento a partir do 7º dia de julho, certo? Dividido em 6 parcelas, sem acréscimo de juros, correções e multas. Lembrando que essa é uma situação muito importante, que ele precisa fazer as suas declarações até o dia 20 de junho, para que opte por esse tipo de pagamento. Senão ele vai ser considerado devedor, acréscimo de multa, juros, correção monetária, tudo que tiver, todas as combinações legais. Só reforça para a gente como que é essa informação. Essa informação é uma parte contabilidade. Eu até deixei anotadinho aqui nas minhas lembranças, como muito importante para que o empregador, o empresário, procure o seu contador. Porque é feita uma comunicação, uma declaração dos funcionários mensalmente. Certo? Uhum. O escritório de contabilidade quem faz, a área de contabilidade da empresa quem cuida. Nesse caso da pandemia, ele tem que comunicar todos os funcionários que ele tem e que ele aderiu, que ele vai aderir ao parcelamento até o dia 20 de junho. Ele tem que fazer essa Então buscar a ajuda do contador. Contador. Nesse caso, para quem trabalha com a questão do e-social, no caso o empregado doméstico, essa informação provavelmente vai ser feita no portal do e-social também. No portal do e-social, exatamente. Perfeito. Agora, outra perguntinha. Agora sobre rescisão e demissão. Caso o empregador opte por rescindir, demitir o funcionário, o acerto, ele pode ser parcelado? Não.
essa é a situação que não modificou para que não viesse a prejudicar o empregado. O empregado vai sair de uma situação confortável de emprego para uma situação de incerteza dentro de um período extremamente complicado. Então, a MP não prevê parcelamento. Inclusive, com relação ao parcelamento do FGTS, se dentro desse período ele está com o FGTS parcelado, no ato da demissão, o empregador deve fazer o recolhimento faltante dentro do prazo legal, tanto das parcelas ainda faltantes, quanto da parcela rescisória. Tá? A parcela rescisória, que é depositada no ato da rescisão do empregado, também não foi suspensa e deve ser pago no ato da rescisão, dentro do prazo legal, com relação ao aviso prévio ou não, se vai cumprir aviso, se não vai, tem as suas características aí, tem que ser feito dentro desses prazos. Tá, só abrindo aspas aqui para lembrar, os nossos telefones para tira dúvidas, o WhatsApp, né, 9971-2198, manda lá a sua dúvida, vai na seção, no item 4, que é o tira dúvidas, e ali pode postar que o nosso time de especialistas vai responder tanto questões relacionadas a direito trabalhista que possam surgir depois, dúvidas, né, e também outros assuntos. Quem ainda não esclareceu em outros assuntos, pode mandar lá a sua pergunta, ou querendo falar com os nossos atendentes, ligue no 0800 570 0800 para deixar lá a sua dúvida e buscar ajuda. Mais uma perguntinha para a gente encerrar, então, esse assunto. É possível suspender o contrato do empregado? Já está claro que a medida provisória está permitindo isso. Mas sem o pagamento de salário temporariamente, como é que vai funcionar isso? Principalmente com aqueles benefíciozinhos, plano de saúde que muitas vezes já é debitado. Como que fica essa suspensão e esses débitos que vão vir depois? Olha, com relação aos débitos, é uma situação bastante complicada, porque a MP não previu plano de saúde e demais situações. Mas a suspensão do contrato de trabalho está previsto, não pela MP 927, mas pela MP 930, essa nova? 936. 36. Isso, ela foi editada ontem. Então, pode-se suspender o contrato de trabalho, comunicando aos órgãos responsáveis pelo trabalho e emprego, para que o funcionário possa receber seguro-desemprego por até 4 meses. Certo? A questão de encargos, a MP não trouxe muito bem explicado, tá? Ela prevê mesmo a situação da suspensão e os demais encargos trabalhistas, como a gente falou anteriormente, buscar o sindicato da categoria, ver a possibilidade de acordos coletivos ou individuais para continuidade do pagamento, para suspensão do pagamento, com relação a plano de saúde, clube, plano odontológico, todas essas coisas que muitas vezes está embutido ali na relação de trabalho, na relação salarial do empregador com o empregado, mas que agora, por todo esse pânico causado, não tem nada muito previsto legalmente. Né? Pode suspender o contrato de trabalho, mas eu não sei o que pode ser feito com o pagamento do plano de saúde. Mas eu não quero que o meu plano de saúde seja suspenso numa situação dessa. Então, aí é mediante negociação mesmo, não temos outra saída. Perfeito. Eu vou pedir agora para o senhor fazer uma síntese dessas novidades, do que mudou na legislação trabalhista que o empregador tem que ficar atento. Tá, vamos lá. Houveram mudanças temporárias na legislação. Eu achei até bastante inteligente por parte do legislador, ao invés de realizar a mudança direto na lei, na CLT, para gerar confusão para o aplicador do direito, para o operador do direito, para o empregado, para o empregador, editado a MP.
trazendo algumas regras que simplesmente modificaram o que já é previsto, certo? O trabalho de home office já é previsto, certo? Na verdade, o teletrabalho, né? Que nós teríamos aí não só o home office, o trabalho em casa, mas o trabalho remoto, que pode ser feito num outro local distante do local normal, o trabalho à distância, que ele pode desenvolver em estações de trabalho, numa viagem, onde ele estiver, certo? Porém, exigia-se modificações na carteira de trabalho, no contrato individual, no tipo de forma de contratação. A MP tirou tudo isso, é uma medida unilateral do empregador, aviso prévio de 48 horas, certo? Também tivemos a modificação nas férias individuais e coletivas. As individuais, principalmente, nós temos que ter bastante atenção, porque tiveram mudanças ali com relação à forma de pagamento, à forma de comunicação das férias por parte do empregador ao empregado. Isso daí é bastante importante do empregador ficar atento, certo? Também modificou-se o aproveitamento de feriados. Sempre existiu mediante acordo coletivo. Agora não depende de acordo coletivo. É vontade unilateral do empregador, certo? A questão da suspensão de contrato de trabalho, ela agora vem prevista pela MP 936. Então, são várias, na verdade, várias coisas que já eram previstas na CLT, não tem nada novo, porém com algumas modificações em formas de prazos, né? Isso, facilitando a vida do empresário. O meio de comunicação eletrônico. Tem uma ressalva que eu queria fazer, que é muito importante, Regina, das férias. Sim. As férias, normalmente, nós precisamos ter um ano de trabalho do empregado, que é o que a gente chama de período aquisitivo, para depois haver um ano do período concessivo, né? Onde o empregador pode dar as férias dentro daquele período. Agora, mediante a MP 927, as férias não precisam, o período aquisitivo não precisa estar completo. Se o empregado trabalhou 6 meses, certo? O empregador pode dar as férias individuais para ele, 5, 10, 15, 30 dias, da forma como ele pode achar. Passar até dos 15, então pode chegar a 30. Pode chegar a 30 dias de férias, sem problema nenhum. As férias integrais, mesmo sem ter completado o período aquisitivo de um ano. Tanto para o empregado novo, que ainda não tem um ano de serviço, quanto para os empregados que tiraram férias há menos de um ano e estão esperando pela próxima. Ele pode tirar agora férias integral dentro daqueles pagamentos que nós falamos. E também pode ser negociado período aquisitivo futuro. Certo. Eu dou as férias agora para o meu empregado e dou mais uma do outro ano. Eu posso negociar. Essas férias do período futuro, mediante negociação individual com o empregado. Essa não é de vontade exclusiva do empregador, certo? Ato unilateral. Mas também pode ser negociado e dado férias ao empregado nesses casos. Então, a do ano vigente, o empregador pode decidir em dar as férias 48 mesmo horas de antecedência, sem perguntar ao empregado. Mas a do ano seguinte, já é negociada. O período aquisitivo futuro, negociação individual. Excelente. É até bom já para firmar essa parceria e garantir seu emprego. Você vai estar trabalhando até o ano que vem. Exato. Excelente. Lembrando que a MP não traz nenhuma previsão com relação a uma situação de demissão nesses casos. Então, se ele negociou as férias de um período futuro e depois, antes do período dessas férias, o empregador resolva demiti-lo, não existe previsão na MP sobre isso. A princípio, não pode ser descontado no acerto decisório. Tá? Mas há discussões. Ótimo. Eu convido o senhor agora a fazer as considerações finais. Essa é a parte difícil, Regina. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de vocês, tá?
essa parceria que nós temos aqui com o Sebrae de Porto Nacional vem sendo bastante proveitosa para nós advogados, uma forma de esclarecimento para a sociedade muitas vezes e de aprendizado em algumas outras oportunidades. Tá? Hoje foi um aprendizado grande, porque eu nunca tinha feito uma live, é a primeira vez que bom! Mas foi muito bem, olha, só elogios aqui na nossa rede. Eu agradeço. E agradecer a todo mundo que assistiu, que se interessou pelo tema, tá? Excelente. Se precisarem, tiverem dúvidas, procurem o Sebrae. Podem repassar essas dúvidas para mim, vocês têm meu contato, que a gente, no que precisar, está à disposição para esclarecer a população nesse período difícil aí. Excelente. E a gente daqui também agradece muito a sua participação, doutor Augusto Bortoleto, especialista em direito trabalhista, que dando uma maior força com informações extremamente importantes nesse momento em que estão saindo MPs aí facilitando algumas medidas, né, a serem adotadas pelos empresários que podem ajudar bastante. Sim, obrigadão pela sua ajuda. Nada, estamos às ordens, se precisar futuramente. A gente chama. A gente chama. Mais uma vez. A gente que agradece. Agradecemos também a você, nosso telespectador. Faço aqui as minhas palavras, as palavras do Dr. Augusto, justamente nesse sentido, agradecendo cada um que participou aqui com a gente, que acompanhou essa live, né? Muito interessante. E lembrando que os canais Tira Dúvidas do Sebrae continuam ativos pelo 9971-2198, nosso WhatsApp, e também o 0800 570 0800. Para se atualizar de várias informações que vão chegando e que estão diretamente ligadas ao dia a dia do pequeno negócio, entre também no nosso portal de notícias, no Agência Sebrae. Sebrae Tocantins tem notícias locais, mas a Agência Sebrae Nacional também tem várias informações. Aproveitem também para fazer os cursos do Sebrae que estão disponíveis na nossa plataforma. Eu faço aqui também um outro convite. Daqui a pouquinho, às 7 horas, começa aqui uma palestra com a Paloma Piscinato, né? Que vai falar sobre levar os seus produtos para a internet, para fazer bonito nesse momento em que delivery, internet são fundamentais para negociar. A gente convida também para a nossa live de amanhã, que começa pontualmente ali às 6 da tarde. O nosso convidado é Rogério Maracaípe, que também vai tratar desse assunto. Insira a sua empresa no mundo digital. Então, são muitas dicas que vale a pena para todos. Feliz que muitos continuaram com a gente até o último minutinho. Mais uma vez aqui agradecendo o nosso participante de hoje, Dr. Augusto Bortoleto. Muito obrigada. Ótima noite a todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.